Ilana, a gente vai falar de política aqui, mas vamos só entender juridicamente a questão. A lei da anistia foi promulgada, né, no final dos anos 79. O que o Supremo está debatendo é que, para casos de crimes permanentes, em que o corpo desapareceu, houve ocultação de cadáver, logo o crime continuou e, portanto, aquela lei não alcança porque continua até hoje. É disso que a gente está falando, o Supremo no caso? A decisão, que ainda não terminou, né, o julgamento essa semana, mas a decisão, na verdade, é para reabrir essa discussão. Porque o que acontece? Aqui a gente está falando de um recurso extraordinário. Como é um recurso extraordinário, ele tem uma barreira para ele ser admitido para julgamento no Supremo, que é justamente a admissibilidade, que precisa ter uma repercussão geral. Então é importante a gente fixar agora o que o Supremo decidiu. Ele ainda não está discutindo a lei de anistia. Ele está discutindo primeiro que ele pode discutir a lei de anistia. É uma barreira, né, que se tem aí aos recursos. Então, essa foi a decisão dessa semana e justamente focada apenas na questão dos crimes permanentes. Mas existe também pendente no Supremo uma outra ação de descumprimento de preceito fundamental que aí é um pouco mais ampla e quer discutir a anistia em relação a outros crimes aí também considerados graves. Agora, já não teve esse debate em 2010? Teve. Em 2010, como vocês bem pontuaram aí, teve esse debate. É bem importante pontuar que em 2010 o relator era o ministro Eros Grau, que foi um perseguido, né, durante a ditadura. E naquela época a discussão era centrada no seguinte, que a lei de anistia ela fala que vai anistiar todos os crimes políticos e crimes conexos aos crimes políticos de qualquer natureza. Então a interpretação que se deu na época foi, bom, se são crimes de qualquer natureza, é qualquer crime. Então, a OAB entrou com essa ação de descumprimento para dizer, olha, essa interpretação não está de acordo com a Constituição. Por quê? Porque esses crimes graves, primeiro, não existe ali uma relação de conexão jurídica, né? Não é porque você cometeu um crime político que você precisa cometer uma tortura, necessariamente. Além disso, foi o próprio Estado se anistiando, né? E essa interpretação não seria aí uma interpretação que a lei admitia, né? Então, pedia para que o Supremo fizesse ali uma baliza na interpretação. Por 7 votos a 2, o Supremo manteve a lei, falou que a lei era constitucional. E aí houve ali naquela época uma grande preocupação com o histórico. Olha, na época que a lei de anistia foi promulgada, a sociedade, com vistas a fazer uma transição democrática tranquila, entendeu, inclusive a própria OAB naquele momento, entendeu que a lei era um mal necessário, né? Era necessário anistiar ali todos, não só os agentes de Estado, mas também os particulares. E aí é uma coisa que eles falam, não foi uma autoanistia, foi uma anistia bilateral, tanto para os particulares quanto para os agentes de Estado. Só que o que aconteceu depois? Esse é um ponto que a gente precisa trazer aqui. Logo no mesmo ano, em 2010, essa decisão é do começo de 2010, mas para o final do ano de 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condena o Brasil no caso da guerrilha do Araguaia, que é justamente esse caso aqui que está sendo rediscutido. Condena o Brasil, diz que o Brasil precisa rever a questão da lei de anistia, que esses são crimes considerados graves em tratados internacionais e são crimes imprescritíveis. E são crimes que o Brasil se comprometeu a punir, né, em qualquer circunstância. E aí a Corte condena o Brasil, tem várias cláusulas ali na sentença, principalmente no direito ao acesso à informação, porque as vítimas, como não podia processar, nem as vítimas tinham, né, a informação. Logo depois disso a gente teve ali a Comissão da Verdade, que foi bem importante. Então a gente teve essa primeira mudança no contexto. O Congresso não se movimentou em relação a isso, né, não houve nenhuma aprovação. E nem o Judiciário. E aí, em 2014, numa ação que está pendente até hoje, o PSOL pediu de novo a declaração da inconstitucionalidade. E esse argumento da permanência, ele já se encontra nessa ação também, que está desde 2014, que ainda não foi julgada. E aí, recentemente, a gente tem visto esse movimento, né, para que essa ação seja cumprida. E aí você me pergunta, poxa, mas o Supremo decidiu em 2010, ele pode voltar à decisão? Isso é um ponto importante. Juridicamente, os precedentes, eles são feitos, claro, para trazer segurança jurídica, estabilidade, etc., mas eles não são imutáveis, porque o direito não é imutável. Então, uma vez presente aí fundamentos econômicos, jurídicos e sociais que permitam a rediscussão da matéria, e aí eu acho que o que vai ser trazido agora é justamente isso, a condenação do Brasil pela Corte, esse contexto novo também que a gente viu aí com as investigações sobre o golpe. Então, eles provavelmente devem trazer isso como um argumento para autorizar a rediscussão da matéria.